Jesus desceu aqui para a terra como homem, o povo judeu, que era o povo escolhido por Deus, acreditava na vinda do Messias. O problema é que eles criaram uma expectativa errada de quem o Messias deveria ser. Eles criaram essa expectativa de acordo com a realidade que eles estavam vivendo naquela época. Imaginavam que Jesus viria como um líder militar para livrá-los da opressão dos romanos, que era o que eles estavam sofrendo na época. Eles eram oprimidos, eles tinham que pagar impostos para os romanos, eles viviam sobre uma opressão. Então eles imaginavam que Jesus viria para libertá-los para sempre dos seus inimigos. E de fato, Jesus veio para libertá-los para sempre, mas era uma prisão espiritual, era algo ainda maior. E Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio também para os romanos da época. Então veio para os gentios, que somos nós. Os gentios são todos aqueles povos que não fazem parte do povo escolhido de Deus, porque o nosso pecado fazia essa separação entre o homem e Deus. Deus é um ser divino, ele não compactua com o pecado, ele veio para fazer a ponte entre nós e o Pai. Hoje nós temos acesso direto a ele, nós podemos ter um relacionamento profundo diretamente com Deus. Mas o povo judeu na época não entendeu isso, o próprio povo escolhido de Deus não entendeu a mensagem. É por isso que Jesus dizia que muitos não entenderiam. Ele usa até aquela parábola, da semente de diferentes solos. Eu vou ler uma parte aqui que eu pesquisei para vocês só resumidamente, olha só. É a parábola do semeador, que descreve diferentes tipos de solo. E a semente aqui, gente, simboliza a palavra de Deus, o evangelho. Muitas dessas sementes caíam no meio do caminho, que são as pessoas que ouvem a mensagem, mas não entendem nada. Solo rochoso são aquelas pessoas que recebem a mensagem com alegria, mas não têm raízes, elas não buscam um relacionamento profundo com Deus, elas ficam ali no raso. Meio de espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, mas se preocupam com outras coisas. Quantas pessoas não vivem isso nos dias de hoje? Elas sabem a verdade, elas sabem que Cristo veio para nos salvar e que em breve Ele voltará novamente, mas o reino para elas é apenas aqui na terra, elas esquecem disso. Elas estão focadas em outras coisas, estão focadas em bens materiais, estão aí, distraídas com coisas do mundo, gente? E aí tem a boa terra, que são pessoas que ouvem, entendem e produzem frutos. Olha só que lindo, São pessoas que têm um solo fértil, que cria raízes, tem um relacionamento profundo com Deus, cresce fortemente e ainda dá frutos. Elas querem trazer mais pessoas para o reino, querem dispersar a palavra de Deus, querem sempre mais e mais para o reino, querem que as pessoas entendam também quão bom é servir ao reino dos céus. Tem uma história comparativa aqui pra gente entender o que Jesus veio fazer. Conta a história de um dono e um escravo. Esse escravo, ele era muito oprimido pelo seu dono. Ele tinha que trabalhar muito, noite e dia, ele apanhava, era açoitado, ele não dormia, realmente ele tinha uma vida sofrida, de sofrimento, ele era preso pelo seu dono. Esse dono era muito ruim pra ele, então ele sofria mesmo de fato. E aí, uma certa vez, chega outro dono e pede para comprar o escravo. Ele oferece o valor X e o outro aceita. Então, ele agora tem esse escravo como propriedade. Mas como esse dono, diferente do primeiro, é muito bom, muito amoroso, ele dá liberdade para esse escravo. Ele vai lá, assina a carta de liberdade e fala aqui, a sua liberdade, agora você está livre para fazer as suas escolhas. Foi isso que Jesus veio fazer por nós aqui na terra. Nós éramos escravos, nós estávamos presos espiritualmente, e aí ele veio e nos libertou para que nós não sejamos mais presos por um vício, por prostituição, por mentiras, vaidades. Agora nós somos livres, sabe? Esse é o evangelho. Há uma luz no fim do túnel para nós. Nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos dos pecados. Hoje nós somos livres porque Jesus veio e morreu por nós. Jesus veio de uma maneira muito simples, muito pequena, sabe? Como outro ser humano. Ele não cabia na expectativa do seu próprio povo. Mas, mesmo assim, Jesus deu a vida
vida por aqueles que o rejeitaram, mesmo aqueles que pregaram, soldados que pregaram na cruz. Ele veio por cada um de nós. E não só para os judeus, mas também para os gentios, que somos nós, os romanos da época. Em Oséias 2:23 diz assim, olha: para aquele que se chama não meu povo, eu direi, você é meu povo. E ele responderá, tu és meu Deus. Essa promessa aqui é para os gentios, é para nós. Mesmo nós não fazendo parte ali do povo escolhido de Deus, através dos judeus, hoje nós também somos abençoados. Nós também somos o povo de Deus. Nem éramos seu povo, nem fazíamos parte ali dos judeus. E mesmo assim, Jesus morreu por nós, porque para ele não tem essa distinção. Então Jesus veio para colocar escravos, donos, ricos, pobres, raças, etnias como um só povo, sem distinção, porque para ele nós somos todos filhos amados de Deus. Revolução, meus irmãos, olha a revolução que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele uniu povos de diferentes idiomas, diferentes raças, etnias. Ele uniu como sendo um só. Mas o ponto que eu quero focar é que sim, Deus foi rejeitado pelo seu próprio povo por uma arrogância, por um orgulho e religiosidade. Mas e nós nos dias de hoje? Será que nós não temos rejeitado Jesus? Será que nós não temos rejeitado pessoas que Jesus não rejeitaria? Será que nós não temos rejeitado coisas que Jesus não rejeitaria? Como nós temos tratado uns aos outros? Como nós temos tratado pessoas diferentes que não propagam a mesma fé, a mesma religião, a mesma opinião? Será que nós temos amado uns aos outros com o mesmo amor sacrificial que Jesus nos amou? Será que nós não temos colocado doutrinas e religiosidade acima do Evangelho e baseando a nossa salvação nisso, gente? Conheça Jesus e esteja pronto para que Ele te confronte sobre expectativas erradas que você criou dele. Como você o vê? Você o vê como um ser divino que você procura apenas quando precisa de uma bênção, que precisa de algo na sua vida? Ou você o vê como um Deus distante que não se preocupa com você ou com as pessoas que estão aqui neste mundo? Ou você o vê como um Deus arrogante, um Deus que pune as pessoas, um Deus irado? Como você tem visto Jesus? Será que realmente Ele é isso que você pensa? Porque se você tiver uma ideia errada de quem Deus é, você vai ter uma ideia errada do que o Evangelho é. E aí você vai ter muitos problemas na vida, porque o casamento é um espelho do Evangelho. O seu trabalho é um espelho do Evangelho. A sua relação com as pessoas é um espelho do Evangelho, meu irmão. Então você precisa conhecer Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão de homem perfeito. Foi para isso que ele veio, porque ele é o único padrão perfeito que nós podemos nos espelhar. Ele veio de maneira simples, ele se despiu de toda a glória, não foi em vão, meu irmão. Ele queria nos passar uma mensagem, queria nos influenciar a ser como ele, porque ele é o único padrão de homem perfeito. Existe um padrão de ser humano correto e é Jesus. Ser cristão é mais que uma religião, é um estilo de vida. É olhar para Jesus e dizer, é isso que eu deveria estar vivendo. E como você vai conhecer Jesus? Através da sua palavra. A Bíblia é o único livro que você vai ler com o autor do lado, te revelando tudo aquilo que você precisa saber. Então peça para Ele, peça para Deus, genuinamente, verdadeiramente, que Ele te mostre quem Ele é. E não, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus irado. Ele é um Deus de amor, justiça e misericórdia. Ele é o grande eu sou. Queira conhecer Deus por você mesmo, queira ter um encontro verdadeiro com Ele. Não fique pautado apenas naquilo que você ouviu dizer sobre Deus ou o que você acha de Deus. Não fique pautado nas suas expectativas que você mesmo criou sobre Ele. Vai atrás e procure saber quem Deus é. Os fariseus o rejeitaram porque não conheciam Deus de fato. Eles não tinham um relacionamento com Deus. Jesus veio para dizer para todos, rasga sua história e tudo que passou, deixe para trás e recomeça a partir do que eu vou me revelar
revelar para você. Os fariseus, ouvindo isso, pensavam: o quê? Eu deixar para trás toda a minha história, todo o meu diploma, tudo que eu conquistei, o meu lugar de destaque. Eu demorei para chegar neste lugar, eu não vou abandonar tudo isso. Agora, quando um pecador ouvia isso, meu irmão, olha só, um pecador pensava: então tem solução para mim? Eu posso abandonar tudo que eu vivi e recomeçar tudo aquilo que era motivo de vergonha, piada, tudo aquilo que humilhava, que me apedrejavam, me caluniavam. Eu posso deixar para trás e viver, recomeçar do zero contigo, Jesus? Sim, é para isso que Jesus veio. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é Jesus. Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância, com propósito, com objetivo. Esse é Jesus. Jesus está batendo hoje na sua porta. Basta você abrir para você se sentar com Ele e ter uma longa conversa profunda sobre quem Ele realmente é. Deixa todas as suas crenças e opiniões de lado e ouça o que Ele tem para falar com você. Deus quer se revelar a você, Ele quer se revelar a qualquer pessoa que esteja disponível para Ele. Seja essa pessoa e você vai conhecer quem realmente Ele é.